Noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Otávio. Eu sou o aluno que vai estar ministrando o módulo 2 sobre o conceito de switching, que é a matéria onde vai falar sobre os fundamentos de operação de switches e sobre comutadores também. Essa matéria existe para ajudar a entender, a corrigir erros e entender como funcionam as bases de um switch. Os principais tópicos que a gente vai aprender vai ser encaminhamento de quadros, que explica como os quadros são enviados em uma rede em switches, e domínios de switching, que compara domínio de colisão com domínio de broadcast. Vai basicamente entender sobre colisões e como consertar essas colisões também. O que causam e como prevenir. O conceito de switching e encaminhamento de quadro é universal, em redes e telecomunicações. Vários tipos de computadores são usados em LANs e WANs na rede telefônica pública comutada. Na parte de LANs e WANs, geralmente os computadores se referem a computadores conectados nessas redes mesmo. A decisão de como um computador encaminha o tráfego é feita baseada no fluxo do tráfego. Os termos utilizados para as ações de entrada e saída dos quadros da interface são ingress e egress. Ingress se refere à porta de entrada e egress descreve a porta de saída do dispositivo. Esse trecho, resumidamente, fala que um switch LAN utiliza uma tabela de encaminhamento para adicionar o tráfego na base da porta de entrada e no endereço MAC de destino de um quadro de internet. Sua principal inteligência reside nessa capacidade de consultar a tabela e encaminhar os dados adequadamente, a tabela sendo a tabela MAC. Um dos pontos da utilização dessa tabela é que um quadro nunca vai sair pela porta em que ele entrou. Ou seja, o switch toma decisões de encaminhamento com base no destino do endereço MAC, a tabela define relação fixa entre MACs e portas, e o tráfego é sempre encaminhado de uma forma consistente, seguindo essa tabela. O curso oferece esse vídeo aqui, mostrando um pouquinho mais detalhadamente como funciona a relação das portas e a tabela. O tópico 2.1.2 ele vai estar falando que basicamente os switches eles servem para controlar o fluxo de dados, direcionando baseando no endereço MAC de destino. Para isso, o switch constrói uma tabela de endereços MAC, já citado anteriormente, que armazena com a memória CAM, Content Addressable Memory, associado ao endereço MAC da porta correspondente, facilitando assim a entrada de novos endereços MACs e registro de endereços MACs já existentes. A tabela também facilita na transmissão dos dados e dos arquivos, ou seja, ela nunca vai sair para uma porta errada e, obviamente, nunca vai sair pela porta onde ela entrou. Ou seja, o switch usa a tabela MAC com os endereços registrados para rotear os dados, enviando os quadros apenas diretamente para a porta de destino para evitar tráfego desnecessário. No tópico 2.1.3, a gente vai entender que o switch opera em duas etapas para cada quadro de internet recebido: Learn e Forward, aprender e encaminhar. No Learn, o switch verifica o endereço MAC de entrada do quadro e a porta de entrada. Se o MAC não estiver na tabela, ele é adicionado junto com a porta. Se o MAC já existir, mas em uma porta diferente, a entrada é atualizada. O timer padrão é atualizado a cada 5 minutos. No encaminhar ou forward, o switch verifica o endereço MAC do destino do quadro. Ele possui a etapa de unicast conhecido, encaminha apenas para a porta correspondente da tabela. Unicast desconhecido envia para todas as portas exceto a de entrada. Esse processo ajuda a garantir a eficiência na rede. O tópico 2.1.4 fica exclusivo para um vídeo sobre tabelas de endereçamento de MACs e switches conectados. No tópico 2.1.5, alternando métodos de encaminhamento, a gente vai ver que os switches realizam decisões de encaminhamento rapidamente usando o ASICS, Application Specific Integrated Circuits, que são chips especializados para processamento eficiente de quadros, garantindo alta velocidade e desempenho. Os switches de camada 2 usam dois métodos para alternar os quadros, que é o Storage and Forward, que recebe o quadro inteiro antes de encaminhar, verifica erros via CRC, Cyclic Redundancy Check. Ele verifica se o quadro estiver corrompido e ele é descartado, e é o principal método usado em switches da Cisco. O próximo método é o método Cut-Through, que inicia o encaminhamento assim que identifica o endereço MAC de destino e a porta de saída. É mais rápido, mas não verifica erros no quadro e pode encaminhar quadros defeituosos devido a isso. A principal diferença é que o Store and Forward é confiável, só que é um pouco mais devagar, e o Cut-Through é mais rápido, porém pode haver erros no envio dos quadros. O tópico 2.1.6 fala mais em específico sobre o switch Storage and Forward. Ele fala que o Storage and Forward tem duas grandes diferenças do Cut-Through, que é a verificação de erros e o buffer automático. A verificação de erros, FCS, Frame Check Sequence,
O switch recebe o quadro inteiro antes de processá-lo. Compara com o FCS, o último campo do quadro, com o seu próprio cálculo. Se estiver errado, ele é descartado, mas se estiver correto, ele é encaminhado diretamente para a porta de saída. O outro tópico é o buffer automático, que permite comunicações entre portas com velocidades diferentes, por exemplo, 100 megabits e 1 gigabit. O quadro é armazenado temporariamente, que é o buffer, antes de ser encaminhado, para que os quadros menores possam passar sem gerar congestionamento devido ao quadro grande estar passando antes. Assim que verificado e o buffer tiver acontecido, todos os quadros são enviados para a porta de saída. Novamente, a vantagem é a segurança, que elimina os quadros corrompidos, e também a compatibilidade com internets mais devagares devido ao buffer, ou seja, uma rede de 100 megabits pode se comunicar com uma rede de 1 gigabit devido ao buffer. O tópico 2.1.7 se entra em específico no modo de switching cut-through. Como dito anteriormente, ele não verifica os erros e pode encaminhar quadros corrompidos, mas ele tem uma menor latência devido à velocidade mais alta na transferência. Devido a essa velocidade, se tiver quadros inválidos, muitos quadros inválidos, isso pode acabar gerando um congestionamento na rede. O outro diferencial do cut-through é o fragment free, uma versão melhorada do cut-through que espera ler o campo do tipo de 64 bytes antes de enviar o quadro devidamente. Ele filtra colisões e fragmentações de erros comuns. Ele é tão rápido quanto o cut-through original, só que com mais confiabilidade. Ou seja, o cut-through ele tem a melhor velocidade, o fragment free é equilíbrio entre velocidade e detecção de erro, e o storage forward, confiabilidade maior na latência. O tópico 2.1.8 fica uma atividade ministrada à noite. Boa noite, meu nome é Kleber, sou aluno de redes. Hoje eu estou dando aula do capítulo 2.1.8 da atividade. Vamos lá, se você chegou aqui, você tem que estudar o capítulo 2 todo, para poder compreender essa atividade. Vamos lá. Use essa atividade para verificar a compreensão de como o switch aprende a caminhar os quadros. Nesse caso é o seguinte: caminhar os quadros, o switch significa o processo de mover quadros recebidos de uma porta de entrada para a porta de saída apropriada, com base no endereço MAC de destino. O switch utiliza sua tabela, endereço MAC, para determinar a porta correta para onde enviar o quadro. É basicamente isso. Ele determina o endereço para poder enviar os quadros. Então vamos lá. Aqui é o quadro, aqui é a tabela MAC, e a pergunta 1 é: para onde o switch encaminhar 4? Se você chegou até aqui, deve ter estudado o capítulo 2, como eu disse. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: vamos para a pergunta 2. Quando o switch encaminha 4, quais as afirmações são verdadeiras? Vamos verificar aqui passo a passo de como que é. Aqui no passo a passo mostra o seguinte: para onde o switch encaminhar 4? Nesse caso aqui, ele está caminhando pela porta F3. Está aqui, F3. A F5 também, como mostra aqui o desenho. E para o F7 também. E para o F9 também. Está caminhando os quadros de switch. Aqui na pergunta 2 é o seguinte: a resposta é essa. O quadro é um quadro unicast. Será inundado todas as portas. Isso quer dizer o quê? Que será inundado todas as portas. Todas as portas como um unicast. O que está falando aqui na pergunta. E depois você pode vir aqui e colocar aqui novo problema. O novo problema é mostrar passo a passo novamente. Você está vendo que mudou o switch de caminhar o quadro. Você está vendo que mudou o switch de caminhar o quadro. Agora foi para o F3. Né? Foi só para o F3. Aqui. E aqui, quando o switch encaminha o quadro, quais as informações verdadeiras? Aqui, o quadro unicast será enviado somente para a porta específica. Então, isso quer dizer que o quadro unicast será enviado só para a porta específica. Nesse caso aqui do switch, que é o seguinte: o switch adiciona o endereço MAC de origem e atualmente está na tabela endereço MAC. Nesse caso aqui, está o endereço da tabela. Esse daqui é o quadro, como eu falei para vocês, que é o OP, que é o destino, e a fonte do MAC, que é o OC,
que é a tabela MAC, que é o F3. Nesse caso, você pode estar fazendo um passo a passo também, mostrar o passo a passo ou fazer um novo problema novamente. Aí você clica aqui, novo problema. Nesse caso, a pergunta é: o quadro Unicast será inundado em todas as portas? Sim. A resposta correta. Nesse caso, por onde anda o switch? Encaminhar o quadro. Ele caminhar pela porta F1, F5, F7 e F9. São esses que encaminharam. O F9, o F8 também. Ele está encaminhando aqui. Ó, você pode verificar aqui que ele está tendo encaminhamento aqui. Fonte MAC. O destino OA, que é esse o destino. E a tabela MAC, que ele está enviando o pacote OB. O F5 também, o F7, que é aqui, o F9, que é o OE, o OF também, e aqui você pode estar fazendo tudo novamente, clicando aqui em novo problema e mostrando passo a passo também novamente. Nesse caso aqui, por onde o switch encaminhar o quadro, olha aqui, ele está caminhando para o F1, aqui, F5, aqui, o F7 e o F9 aqui também. Nesse caso aqui na tabela MAC, está caminhando para o OA, está caminhando por aqui. O endereço de destino é OD e a fonte MAC do quadro é OB. Nesse caso aqui, o quadro Unicast será inundado todas as portas, será de novo inundado por todas as portas. Bom, para finalizar, é só você clicar aqui no problema e mostrar passo a passo para você aprender de como encaminhar os quadros. Para onde vai o switch, encaminhar o quadro. Quando o switch encaminhar o quadro, quais informações são verdadeiras. E é isso. Se você chegou até aqui, é porque tem estudado todo o capítulo restante do 2. E não esqueça de fazer essa atividade, 2.1.8. Muito obrigado. Desejo boa atividade para vocês. Até mais. Por outro professor. No tópico 2.2.1, domínios de colisão, o texto explica como os switches gerenciam a comunicação na rede para evitar colisões e reduzir congestionamento, comparando esses conceitos ao tráfego nas ruas. Em redes internet antigas baseadas em hubs, os dispositivos competiam pela mesma largura de banda, no domínio de colisão, resultando em colisões quando vários tentavam transmitir simultaneamente. Nos switches, o half duplex, cada porta tem seu próprio domínio de colisão, e no full duplex não há colisões, pois comunicação simultânea é bidimensional e simultânea. Por padrão, as portas de switch negociam automaticamente o full duplex se o dispositivo conectar e suportar. Se não suportar, será automaticamente ligado o half duplex. A imagem abaixo dá um pequeno exemplo de como isso funciona. Tópico 2.2.2, domínios de transmissão. Fala que vários switches interconectados criam um único domínio de broadcast, onde o quadro de broadcast é enviado para todos os dispositivos da rede. Ocorre uma divisão do domínio de broadcast. Apenas dispositivos de camada de rede, como roteadores, podem segmentar domínios de broadcast, limitando o alcance das transmissões. Domínio de colisão. Roteadores também separam o domínio de colisão, melhorando a eficiência da rede. No domínio MAC, o domínio broadcast em camada 2 inclui todos os dispositivos que recebem quadros de broadcast de um host. Em resumo, switches propagam broadcasts enquanto roteadores controlam, segmentando a rede para melhorar o desempenho. Quando um switch recebe um quadro de broadcast, ele encaminha o quadro por meio de cada uma das suas portas, exceto pela porta de ingresso na qual o quadro de broadcast foi recebido. Cada dispositivo conectado ao switch recebe uma cópia do quadro de broadcast e a processa. Continuando abaixo do vídeo, broadcasts são necessários para localizar dispositivos e serviços de rede, mas que isso também reduz a eficiência na rede. Usar muitos broadcasts em uma rede com muito tráfego pode causar congestionamento, deixando a rede lenta, quando dois switches estão conectados e um broadcast é aumentado. O switch 1 envia dados de broadcast para todas as suas portas e eventualmente chega no switch 2, que também envia dados de broadcast para todas as suas portas. O tópico 2.2.3 fala sobre aliviar congestionamentos na rede.
Por padrão, as portas e switches interconectadas tentam estabelecer um link full duplex, eliminando assim os domínios de colisão. O full duplex trabalha com maior largura de banda disponível na porta. O full duplex aumenta drasticamente a performance da rede e é necessário para velocidades de 1 gigabit ou mais. Os switches que interconectam segmentos de LAN usam uma tabela de endereços MAC para determinar as portas de saída e podem diminuir ou eliminar completamente as colisões. As características dos computadores que aliviam congestionamentos da rede incluem o seguinte: velocidades de portas rápidas, que, por exemplo, a maioria dos switches de camada de acesso suportam velocidades rápidas de 100 megabits a 1 GB, switches de camada de distribuição que suportam de 100, 1 GB e 10 GB, e a camada principal e data center que podem suportar velocidades de até 100 GB. Quanto mais rápido as portas, menos congestionamento tem na rede, porém é um maior custo. Outro ponto é a computação interna rápida. Switches usam um barramento interno rápido ou memória compartilhada para fornecer alto desempenho. O buffer de quadros grandes. Os switches usam buffers de memórias grandes para armazenar temporariamente mais quadros recebidos. Isso permite que o tráfego de entrada de uma porta mais rápida seja encaminhado para uma porta de saída mais lenta sem perder os quadros. E por último, a alta densidade de porta. Um switch de alta densidade de porta reduz os custos gerais porque reduz o número de switches necessários. Por exemplo, se 96 portas de acesso forem necessárias, seria mais barato comprar 2 switches de 48 portas, em vez de 4 switches de 24 portas. Os switches de alta densidade de porta também ajudam a manter o tráfego local, o que ajuda a aliviar o congestionamento. Após isso, 2.2.4 é um questionamento, é um questionáriozinho, um quiz, que será ministrado por outro professor. Aqui eu encerro a parte do conceito de switching do módulo 2. Boa tarde, bom dia e boa noite. Olá pessoal, meu nome é Lucas Eduardo e hoje eu vou estar respondendo esses questionáriozinhos aqui com vocês. 2.2.4 Verifique o seu entendimento ao alternar domínios. Pergunta número 1. Qual a velocidade de porta será negociada automaticamente entre hosts com NIC de 1 GB conectado ao switch Cisco Catalyze 2960 com uma porta de 100 MB? Como a gente viu em algumas aulas anteriores que os outros professores ministraram, quando dois dispositivos são conectados, eles negociam automaticamente a velocidade em modo duplex, seja half ou full duplex, por meio de um processo chamado autonegociação. No cenário da pergunta, o host tem um NIC, placa de rede, que suporta até 1 GB, e o switch Catalyze 2960 possui uma porta que suporta no máximo 100 MB. Então a resposta correta aqui vai ser 100 MB, né? Pergunta número 2. Qual dispositivo separa domínio de transmissão, né? Para entender essa pergunta, é importante saber que um domínio de transmissão, domínio de broadcast, o cujo dispositivo de rede recebe uma transmissão broadcast, enviado ao dispositivo de rede. Agora vamos ver, por exemplo, o hub. O hub transmite que recebe para todas as partes, ou seja, tudo que ele recebe, ele envia. Ele não separa nada e nem domínio de colisão nem de transmissão. O switch, por seu lado, ele separa os domínios de colisão, mas não separa os domínios de transmissão. Um broadcast enviado em uma VLAN atinge todas as portas dessa VLAN. O ponto de acesso, o access point, né? Ele atua como switch sem fio, né? E também não separa os domínios de broadcast. Então a resposta correta vai ser o roteador, porque ele separa os domínios de transmissão, ele bloqueia broadcast de redes diferentes. E isso, para uma rede, ele é essencial e melhora desempenho e aumenta a segurança. Então a resposta aqui é roteador. Pergunta número 3. Quais duas características essenciais o switch LAN usa para aliviar o congestionamento de rede, né? A gente tem que escolher duas alternativas. A resposta vai ser velocidade de portas rápida e comutação interna rápida, né? Porque não vai ser baixa densidade de porta e buffer de quadros pequeno. Quando a gente está com a opção baixa densidade de porta, ele limita a quantidade de conexões. Os switch mais atuais, ele tem alta densidade de porta, o que é mais vantajoso, né? E o buffer de quadro buffers pequenos pode causar perda de pacote no momento de pico. Buffers maiores podem ser preferidos para aliviar o congestionamento. Então essas duas opções aqui não vai ser. Já
essas duas opções é a velocidade de portas rápidas. Por exemplo, os switches modernos, eles oferecem porta de 100 megabytes, 1 GB ou até 10 gigas, né? E pode ser que existam com uma quantidade maior. Essa velocidade permite o tráfego de dados em alta taxa, reduzindo filas e congestionamentos, né? E comutação interna rápida. Os switches usam caminhos internos eficientes para mover dados em uma porta para outra rapidamente. Isso minimiza a latência e evita gargalas internas. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas e as dúvidas de vocês. E até uma próxima. 2.3.2 Teste de módulo de conceitos de comutação. Vamos para a pergunta número 1. Qual afirmação é verdadeira sobre os domínios de transmissão e colisão? Aqui estão as alternativas. Adicionar um roteador a uma rede aumentará o tamanho de domínio de colisão. O tamanho do domínio de colisão pode ser reduzido adicionando hubs em uma rede. Quanto mais interfaces um roteador tiver, maior será o domínio de difusão resultante. Adicionar um switch a uma rede aumentará o tamanho do domínio de difusão. A alternativa correta da pergunta 1 será adicionar switch a uma rede aumentará o tamanho de domínio de difusão. Switch segmenta o domínio de colisão, mas não segmenta o domínio de broadcast. Assim, aumentam o domínio de difusão. Pergunta 2. O que é uma função de um switch de camada 2? Encaminha dados com base em endereçamento lógico, duplica o sinal elétrico de cada quadro para cada porta. Aprende a porta atribuída a um host examinando o endereço MAC de destino, ou determina qual interface é usada para encaminhar um quadro com base no endereço MAC de destino. A alternativa correta da 2 será determinar qual interface é usada para encaminhar um quadro com base no endereço MAC de destino. Os switches de camada 2 usam a tabela MAC para decidir para onde será encaminhado os quadros com base no endereço MAC de destino. Pergunta 3. Qual é a diferença significativa entre um hub e um switch LAN de camada 2? Alternativas. Um hub divide domínio de colisão e um switch divide domínio de difusão. Um switch cria muitos domínios de colisão menores e um hub aumenta o tamanho de um único domínio de colisão. Cada porta de um hub é um domínio de colisão e cada porta de um switch é um domínio de difusão. Um hub encaminha quadros e um switch encaminha somente pacotes. A alternativa correta será um switch cria muitos domínios de colisão menores e um hub aumenta o tamanho de um único domínio de colisão. Cada porta de um switch é um domínio de colisão separado. Já a hub é compartilhada em um único domínio de colisão entre todas as portas do switch. Pergunta 4. O que um switch LAN da Cisco deve fazer quando receber um quadro e o endereço MAC de destino não estiver listado na tabela de endereços MAC? As alternativas: descartar o quadro, enviar quadro para o endereço de gateway padrão, usar a ARP para resolver a porta que está relacionada ao quadro, encaminhar o quadro por todas as portas, exceto para a porta que o recebeu. A alternativa da pergunta 4 será encaminhar o quadro por todas as portas, exceto para a porta que recebeu. Quando o destino ainda não está na tabela MAC, o switch envia um quadro para todas as portas floating, exceto pela qual recebeu o quadro. Pergunta 5. Qual característica de um switch ajuda a aliviar o congestionamento da rede
quando uma porta de 10 gigabits por segundo está encaminhando dados para uma porta de 1 gigabit. As alternativas: comutação interna rápida, alta densidade de portas, velocidade rápida de portas, buffer de quadros. A alternativa da pergunta 5 será buffer de quadros. A buffer, ela permite armazenar quadros temporariamente, útil quando há diferença entre a velocidade das portas, evitando perdas no pacote. Então, a alternativa será buffer de quadros. Pergunta 6. Qual método de comutação utiliza os valores FCS? Transmissão, não sei pronunciar direito, é contitrol, buffer de quadros grande, store and forward. A alternativa da pergunta 6 será store and forward. Esse método ele verifica FCS, Frame Check Sequence, que tem a garantia que os quadros estejam livres de erros antes de serem encaminhados. Pergunta 7. O que o termo de densidade de porta representa em um switch Ethernet? O espaço de memória alocado para cada porta do switch, o número de portas disponíveis, o número de hosts conectados a cada porta do switch, a velocidade de cada porta. A alternativa da 7 será o número de portas disponíveis. A densidade da porta ela refere à quantidade de portas físicas que o switch vai oferecer para a conexão dos dispositivos. Essa é a questão. A pergunta. Pergunta 8. Quais informações um switch usa para manter as informações da tabela de endereço MAC utilizadas? O endereço MAC de destino e a porta de entrada, o endereço MAC de destino e a porta de saída, o endereço MAC de origem e o destino e a porta de entrada, os endereços MAC de origem e destino e a porta de saída, os endereços MAC de origem e a porta de entrada, o endereço MAC de origem e a porta de saída. A alternativa da pergunta 8 será os endereços MAC de origem e a porta de entrada. O switch aprende o endereço MAC de origem de cada quadro e é associado à porta pela qual o quadro foi recebido. Pergunta 9. Quais duas afirmações são verdadeiras sobre comunicações half duplex e full duplex? Escolha duas. Full duplex oferece 100% de uso potencial da largura de banda. Half duplex tem apenas um canal. Todas as NICs modernas suportam comutação semi-duplex e full duplex. Full duplex permite que ambas as extremidades transmitam e recebam simultaneamente. Full duplex aumenta a largura de banda efetiva. As alternativas corretas da pergunta 9 serão full duplex aumenta a largura de banda efetiva e full duplex permite que ambas as extremidades transmitem e recebam simultaneamente. Em resumo, a comunicação full duplex permite envio e recepção ao mesmo tempo, dobrando a eficiência em relação ao half duplex. Pergunta 10. Qual o tipo de endereço que usa um switch na construção de uma tabela de endereços MAC? Endereço IP destino, endereço IP origem, endereço MAC destino, endereço MAC origem. A alternativa correta será a endereço MAC origem. Switch constrói sua tabela MAC usando os endereços de origem dos quadros recebidos e não dos de destino. Pergunta 11. Qual opção descreve corretamente um método de switching? Coach Trogan toma uma decisão de encaminhamento depois de receber todo o quadro. Store and forward.
encaminha o quadro imediatamente após examinar seu endereço MAC de destino. CodeThrow fornece a flexibilidade para suportar qualquer combinação de velocidade Ethernet. Store and Forward garante que os quadros estejam livres de erros físicos e de link de dados. A alternativa correta da 11 será a última. Store and Forward garante que os quadros estejam livres de erros físicos e de link de dados. Esse método ele faz a leitura de todos os quadros, depois faz a verificação se vai haver algum erro e só depois será encaminhada, garantindo integridade nos dados. Pergunta 12. Qual é o dispositivo de rede pode servir como um limite para dividir a camada 2 em um domínio de broadcast? Roteador, pontos Ethernet, hub Ethernet, ponto de acesso. A alternativa correta da 12 será roteador, porque roteadores operam na camada 3 e são responsáveis por fazer a segmentação dos domínios de broadcast. Pergunta 13. Qual é a finalidade dos buffers de quadros em um switch? Eles fornecem uma verificação de segurança básica em quadros recebidos. Eles fornecem armazenamento temporário de soma de verificação de quadro. Eles executam os valores da soma de verificação antes da transmissão. Eles mantêm o tráfego, aliviando assim o congestionamento da rede. A alternativa da 13 será eles mantêm o tráfego, aliviando o congestionamento da rede. Os buffers em switches armazenam quadros temporariamente, em caso de congestionamento, ajudando no controle do tráfego. Última pergunta, 14. Qual é o dispositivo de rede que pode ser usado para eliminar colisões em uma rede Ethernet? Firewall, hub, roteador, switch. A alternativa correta será switch. Ao contrário da hub, o switch ele faz a separação dos domínios de colisão por porta, eliminando colisões. Bom, finalizamos aqui todas as perguntas. Vamos só enviar para ver se está tudo correto. 100%. Bom, é só isso mesmo, bem rápido, direto. Espero ter ajudado. Fico por aqui.